Oi, pessoal, aqui é Bianca e esse é mais um episódio do podcast Além do Prato. Bom, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a relação entre corrida e alimentação. E esse assunto tem grandes chances de que seja interessante para você também, porque, segundo os dados do Strava, em 2024, o Brasil foi o segundo país com o maior número de atletas, com mais, na verdade, de 19 milhões de pessoas que correm. Então, realmente, a corrida ela vem ganhando um peso enorme no mundo inteiro. Daí hoje, no episódio de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre isso. E para isso, o episódio ele vai ser dividido em 3 partes. Na primeira, a gente vai conversar sobre a história da corrida, principalmente a história da maratona, da semimaratona. Num segundo momento, eu vou falar a minha experiência com a corrida, então como que eu comecei a correr, como que eu lido com a corrida hoje em dia, como que a corrida me ajudou. E também eu vou falar para vocês de um desafio que eu vou enfrentar aí nos próximos dias. Eu tô muito ansiosa e animada, então compartilhar isso com vocês. E num terceiro momento, a gente vai falar sobre justamente carb loading. E para quem não sabe, na verdade eu descobri o que é carb loading faz poucos dias. É o fato da gente consumir mais carboidrato, da gente comer mais alimentos ricos em carboidratos para aumentar a nossa reserva de energia no corpo, para que a gente possa aguentar corridas de grandes distâncias. Então vai ser isso. Eu espero que vocês fiquem comigo para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto e conhecer um pouco mais sobre o mundo da corrida, que está muito, muito ligado com a nossa alimentação. E para começar, eu queria falar para vocês que eu tô com um notebook aqui, então se eu olhar aqui pro lado é por causa disso, porque eu preciso, né, das informações para falar sobre a história da maratona e tudo mais. E como vocês devem ter percebido, esse é o nosso primeiro episódio com vídeo. Então, foi uma forma que eu pensei pra gente ter uma relação um pouquinho mais próxima. Eu quero muito saber o que vocês pensam, se vocês acham que é mais legal tendo vídeo, se pra vocês não faz muita diferença. Eu realmente quero ouvir o que vocês acham melhor. E também, se vocês puderem seguir o podcast, deixar um comentário, porque tudo isso também me permite entender se o que vocês estão vendo aqui, se o que a gente está conversando, se vocês estão achando interessante, e também para que a plataforma ela possa divulgar isso para mais pessoas possíveis. Então, para começar, a gente vai falar sobre a história da maratona. E, bom, a maratona, na real, ela vem de uma lenda, né, vinculada à antiga Grécia, durante a famosa Batalha de Maratona, que aconteceu ali por volta de 490 a.C. Então, segundo essa lenda, um soldado ateniense chamado Filípides, ele correu cerca de 40 quilômetros desde o campo de batalha, na cidade de Maratona, até Atenas, para anunciar a vitória dos gregos sobre os persas. E essa vitória ela era extremamente importante, porque um dos pontos é que se os persas eles tivessem ganho, né, poderia acontecer que o começo ali da democracia que estava nascendo em Atenas poderia ser que aquilo fosse destruído. Então, na história, isso tem um peso muito importante. E daí esse cara, o Filípides, ele saiu correndo, e ao chegar exausto lá em Atenas, ele teria dito, nós vencemos. E aí ele caiu morto. Então, eu acho que vocês já devem ter ouvido essa história, porque realmente ele é muito marcante. E isso, primeiro, já mostra pra gente que correr uma maratona não é algo simples, não é da noite pro dia que a gente vai resolver correr uma maratona, precisa de um treinamento, precisa que o seu corpo ele se acostume a correr essa distância por tanto tempo. E um segundo ponto seria também da alimentação, né? Porque a alimentação é o nosso combustível pro nosso corpo. Então, aí a gente já se atenta que essas corridas de longas distâncias, elas não são básicas, assim, elas são importantes por um motivo, porque realmente você coloca o seu corpo à prova, né? Você leva o seu corpo ao limite, quase. Então, é preciso estar bem atento antes de fazer qualquer corrida desse tipo, se você se sente preparado, ir no médico e ter certeza que tá tudo certinho. E bom, aí a partir desse ato histórico, a gente tem que muitos séculos depois teve a criação da prova de resistência que a gente conhece hoje como maratona. E daí a primeira maratona moderna, ela aconteceu nos Jogos Olímpicos de Atenas em 1896. E a distância era de aproximadamente 40 quilômetros, porque fazia referência a essa lenda, né, de Filípides. Só que em 1908 teve uma maratona em Londres.
por causa, né, das Olimpíadas de Londres. Só que eles queriam que a corrida ela começasse no Castelo de Windsor e terminasse no Estádio Olímpico. E a distância entre esses dois pontos era de 42 quilômetros, 195 metros, que é hoje a distância oficial da maratona. Então, é por isso que teve um pouco essa mudança, né? Por isso que eles aumentaram 2 quilômetros e 195 metros, e a partir disso ficou essa distância. Então, para todas as maratonas que acontecem atualmente, é sempre esse valor de 42 quilômetros, 195 metros, que deve ser respeitado. E daí a gente pode se perguntar, mas tá, e agora, da onde que surgiu a meia maratona? Na verdade, a meia maratona, que é exatamente a metade da maratona, né? Então, é 21 quilômetros e 97 metros, ela começou a ganhar popularidade a partir da década de 1960 e 1970, porque foi durante essa época que teve o crescimento das corridas de rua pelo mundo. Então foi aí por esse tempo que as pessoas começaram a correr um pouco mais, e a maratona, ela teve esse crescimento, ela se popularizou porque ela continua sendo uma distância considerável, né? Correr 21 quilômetros, você precisa ter o hábito de correr realmente na sua vida, então também não é algo que é feito do dia para a noite. E para alguns pode servir, a meia maratona, ela pode servir como uma etapa preparatória para a maratona. Então, se a pessoa ela pensa em algum dia fazer uma maratona, a meia ela pode funcionar como uma etapa de preparação. Então, você participa de corridas de rua, de eventos, para você ter esse momento aí, né, para o seu corpo se acostumar e tudo mais. Então, para a meia maratona, na verdade, a gente não tem uma lenda fundadora. Felizmente, ninguém morreu para criar a história da meia maratona, mas ela veio mesmo como uma um ponto onde as pessoas elas conseguem ainda. É uma distância desafiadora, mas um pouco mais acessível do que a maratona. E daí, em 1992, a meia maratona ela foi reconhecida pela World Athletics, que é basicamente, né, a entidade máxima aí do atletismo, como uma modalidade competitiva, e ela também está ligada a recordes mundiais. Então, hoje a meia maratona é muito reconhecida e tem muitos recordes, muitas corridas de rua. É realmente algo muito presente. E agora a gente passa para o nosso segundo tópico, que é a minha história pessoal. Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história com a corrida. E, na verdade, eu corro desde 2021, mais ou menos. Antes disso, eu até corri algumas vezes, porque o meu irmão, ele começou a correr. E antes eu começava. Ele corria, meu irmão saía pra correr na rua e eu não entendia, assim, sabe? Eu falava, gente, mas por que ele tá saindo pra correr? Porque esporte eu até entendo, sabe? Você vai. Você joga futebol, você marca um gol. Você joga basquete, você faz assist. Você joga vôlei, você marca um ponto. Só que corrida, qual que era o objetivo? Você, tipo, você dá a volta no quarteirão e daí você volta pra sua casa e. Sabe? Eu não entendia. Só que durante a pandemia, em 2021, eu ficava bastante em casa. E a corrida serviu um pouco como uma válvula de escape, assim, pra no final da noite, final da tarde, depois de ter tido um monte de aula, ter estudado, eu saía pra correr pra espairecer um pouco as ideias, só pra fazer um exercício e ir pra rua um pouco. E foi aí que eu vi que aquilo me fazia bem. Eu realmente comecei a perceber que aquilo era algo que eu gostava. Mas eu corria bem pouco, era às vezes tipo 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros. Bem, bem tranquilo mesmo. Mas eu gostava. E também foi durante essa época que eu comecei a escutar música correndo. Porque tem gente que não escuta música, né? Tem gente que corre sem nada. E é ótimo. Na verdade, é melhor pra eles. Porque pelo menos conserva a audição. Mas eu amo correr com música. E quando eu comecei a escutar música pra sair, assim, foi algo que mudou minha vida completamente. Porque eu comecei a criar playlists de músicas que eu adorava. E eu falava assim, ó, só vou poder escutar essas músicas se eu for correr. Então eu tinha uma motivação a mais pra ir correr. E até hoje, assim, quando eu vou correr escutando uma música que eu gosto, eu meio que entro num estado de transe quase, sabe? Eu fico, tipo, viajando, parece que eu tô fora do tempo, assim. E eu amava, e daí foi aí que eu descobri que eu gostava da corrida. E daí em 2022 eu participei da minha primeira corrida de rua, primeiro evento, assim, e foi pra correr 6 quilômetros. E eu, antes disso, eu nunca tinha corrido 6 quilômetros, então foi um verdadeiro desafio.
E eu lembro que foi incrível. Eu amei a corrida. Eu acho que quem já participou de evento de corrida de rua pode falar que é de verdade assim incrível a energia das pessoas, as músicas que tocam. Todo mundo ali tá se desafiando, sabe? Não é uma competição entre você e a pessoa do lado. É uma competição entre você e você mesmo. Entre você e a sua cabeça, na verdade. Porque a sua cabeça ela vai falar assim: não, para, chega, a gente tá cansado. Não precisa correr tudo isso, tá bom. Mas você sabe que você consegue, sabe? Você sabe que o seu corpo ele aguenta aquilo. Então foi algo realmente muito interessante. Eu fiquei muito feliz. Eu chegava até quase a me emocionar assim com a corrida, porque foi muito legal. E no final eu consegui correr os 6 km e inteiros assim, sem parar. E foi muito interessante também porque eu fiz essa corrida com o meu irmão, que foi o que me impulsionou a entrar, né, no mundo da corrida. E pra mim foi isso que foi ainda melhor, assim, sabe? De compartilhar esse momento com alguém que é muito importante pra mim nessa caminhada. Então aí foi a minha primeira corrida e depois eu continuei nessa. Então, mesmo durante o meu intercâmbio na França, eu continuava correndo, porque eu sabia que, além de ser algo que fazia bem pro meu corpo, fazia também muito bem pra minha cabeça. Então, se eu tivesse ansiosa, se eu tivesse nervosa, se eu tivesse cansada, se eu tivesse feliz também, qualquer coisa, a corrida ela me ajudava. Ela aliviava o cansaço, ela fazia com que eu pudesse pensar em outras coisas, sabe? Que fosse um tempo realmente de cuidado pessoal e não sei, era algo e é algo muito, muito importante pra minha vida. E hoje eu já não me vejo sem poder correr. É algo que faz parte da minha rotina do dia a dia. E já até agora, né? Desde de 2022 até agora, eu já participei de cerca de 3 corridas de 5 quilômetros e 2 corridas de 10. E a cada vez eu vejo que né, o meu pace está melhorando, eu vejo o tempo diminuindo, eu vejo o meu corpo ficando mais resistente. Então tudo isso é muito bom, porque é isso, é um desenvolvimento próprio, é legal ver como o nosso corpo ele vai se adaptando, como a gente vai se desenvolvendo com tudo isso. E, na verdade, a novidade que eu queria contar pra vocês é que justamente nesse ano de 2025, né, cada ano eu coloco alguns objetivos que eu quero atingir no ano. E um dos objetivos que eu coloquei para esse ano de 2025 era correr uma meia maratona. E é isso que eu vou fazer, na verdade, no domingo, dia 8 de junho. Então vai ser algo muito legal, eu tô muito, muito animada. É uma distância que eu não corri, eu nunca corri 21 quilômetros até hoje. Realmente, eu acho que eu vou correr meus 21 quilômetros, meus primeiros 21 quilômetros lá na corrida mesmo, na corrida oficial. Então eu tô bem ansiosa. Eu realmente tô indo pra me divertir, sem pensar em pace, sem pensar em tempo, nada. Realmente eu quero só sentir esse momento, viver isso, ver como que meu corpo vai funcionar, ver como que vai ser essa experiência. E além de tudo, o que torna tudo isso ainda melhor é que eu vou correr com o meu irmão. Então eu tô muito, muito feliz, vai ser incrível, porque poder viver isso, correr a meia maratona já é incrível, já é um marco muito legal. E ainda fazer isso com o meu irmão, né, que tá sempre ali, que a gente tá sempre correndo juntos, que me ajuda bastante, vai ser melhor ainda. Então, eu só tô muito animada, muito feliz. E bom, eu espero que dê certo, gente. Por favor, torçam por mim. E é isso. E daí, o que a gente faz, o que faz a gente pensar agora no nosso terceiro ponto do podcast de hoje, que é falar sobre o carb loading. Então, para meia maratona e para maratona são exercícios, né, que, por exemplo, pro pace que eu tô hoje em dia, eu vou fazer em bem mais de 1 hora e meia. E o nosso corpo, na verdade, ele tem uma energia, que a gente fala, uma energia na forma de glicogênio, que fica reservado nos músculos e no fígado, que acaba se esgotando depois de cerca de 90 minutos de exercício. Então, isso vai depender um pouco também da intensidade do exercício, do seu corpo e tudo mais. Mas, em uma média, é depois de 90 minutos de exercício. E acontece que, né, meia maratona pra mim, com certeza eu vou fazer em mais de 2 horas. Então, eu comecei a pesquisar sobre como que eu posso me preparar para isso, como que o que eu tenho que comer e tudo mais. E eu acabei vendo isso sobre o carb loading, que é justamente alguns dias antes da prova, de cerca de 3 a 5 dias antes da prova,
a pessoa que vai correr, né, ela começa a ingerir mais carboidratos para fazer com que você aumente a sua reserva de glicogênio. Então, esse combustível para a prova, essa energia que o seu corpo ele vai ter para a prova, para a corrida. E assim, o que acontece? Com esse aumento de energia, você vai tentar não ter o que a gente chama de quebra, né? O quebra ou muro, na verdade. Que é quando o glicogênio acaba. O glicogênio acaba, né? Você tem uma grande diminuição do glicogênio, então a sua energia cai muito e daí o seu rendimento cai muito também. Então, se a gente não tem uma boa reserva de energia, acaba que a gente atinge essa quebra e daí pode acontecer, né, uma queda de pressão, a pessoa pode desmaiar. Então, é realmente algo muito sério. Fora que o seu esforço, o seu rendimento, a sua performance também vai cair muito. Então, e muitas vezes, se isso acontece, não tem jeito, tem que parar de correr e tem que começar a andar. E daí, para que isso não aconteça, o sugerido é aumentar essa digestão de carboidrato. E daí, esse carboidrato, ele pode ser à base de massa, de pão, de batata doce, até arroz, um pouco de fruta. A gente fala um pouco de fruta, não muito, porque fruta tem muita fibra, e se consumir muita fibra antes do exercício físico, isso pode causar um desconforto intestinal, então tem que tomar cuidado com isso. Mas tudo que tem bastante carboidrato é para ser consumido em abundância, assim, é mais do que geralmente a gente consome no dia a dia. E além disso, beber bastante água, se hidratar. E daí, durante esse tempo, pode ser que a pessoa sinta também que inchou um pouquinho, que teve uma retenção maior de água, e isso é normal, porque é só o seu corpo ele reservando esse glicogênio, ele reservando essa água também no seu corpo. E é o que a gente quer, na verdade, a gente quer ter essa reserva para poder gastar isso na hora da prova. Mas esse carb loading, né, essa ingestão maior de carboidrato, ela tem que ser feita também de uma forma tranquila, né? Também não vai. A gente não vai sair comendo um monte de macarrão o tempo todo. Realmente aumentar um pouquinho só a sua digestão de carboidrato e continuar se hidratando. E daí, durante a corrida, a gente vai ter também, para ajudar a não acontecer essa quebra, a gente vai ter a ingestão de géis de carboidrato, que eu não sei se vocês já viram, são pequenos sachêzinhos, assim, que às vezes eles até dão nas corridas, que é para ajudar, porque o gel de carboidrato, ele vai ser um açúcar simples. O que quer dizer que ele é um açúcar simples? Quer dizer que é um açúcar que ele vai ser digerido muito rápido pelo organismo. Então, assim que você consumir o gel de carboidrato, ele já vai ser consumido pelo corpo e o seu corpo ele já vai ter essa energia meio que instantânea, quase. Então, e é diferente do que, por exemplo, as massas, os pães que a gente acabou de falar, que é às vezes um carboidrato um pouco mais complexo. Então, ele demora a ser digerido e leva um tempo a mais para que esse alimento ele seja transformado em energia. Então, durante a corrida, a gente vai ter também esse consumo de gel de carboidrato, que vai ser extremamente importante para poder ter mais energia e não ter essa quebra. E daí também é muito importante a hidratação durante a corrida, porque muita transpiração, beber água vai ser muito importante. E beber também isotônicos, que tem sais, tem açúcar, tem água também, então te hidrata. Então, beber só água às vezes não é o suficiente, porque quando a gente transpira, a gente também perde sais. Então, é importante o consumo de isotônicos. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que, por exemplo, os géis, eles devem ser tomados a cada mais ou menos 40, 50 minutos de corrida. Isso vai depender do corpo de cada pessoa, da intensidade da atividade física. Mas a gente só tem que tomar cuidado para não tomar o gel quando a gente já estiver cansado, porque ele vai ajudar a gente, com certeza. Só que provavelmente, se você chegou no nível de já estar cansado, de já estar sentindo aquela fadiga, quer dizer que a sua performance ela já está baixando, e está baixando bastante. Então, é importante controlar esse tempo para beber os géis, para que você não sinta tanto essa fadiga. Então, para pessoas, por exemplo, que vão correr 5 km, 10 km, não é tão necessário. O carb loading, pelo que eu saiba, ele não é necessário. Agora, o consumo de gel, ele pode sim acontecer, principalmente para o pessoal que vai fazer uns 10 km.
Então, tem gente que gosta de tomar gel, mas tem gente também que não sente necessidade. Eu nunca tomei, na verdade. Então, acho que vai depender realmente de cada um, de cada pessoa. Bom, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram de ter vídeo ou não. Espero que vocês possam compartilhar com pessoas que planejam, né, fazer uma meia maratona, que planejam correr ou que estão no mundo da corrida e gostam de saber sobre informações como essas. E é isso. Vejo vocês no próximo episódio. Beijos!